vivemos num mundo hoje onde várias gerações estão convivendo e a gente sabe que não é fácil. A minha mãe tem 90 anos e ela frequenta uma igreja central de uma capital e um dia desse teve um batismo lá e o pessoal bateu palmas no batismo. Ela me liga: meu filho, estão batendo palma na igreja no batismo, e aí, como é que fica isso? E o pastor estava lá e não falou nada, né? Então esse é o conflito das gerações, né? O conflito das gerações, essa convivência. Mas o tema é uma igreja relevante para vocês. Puxa vida, e agora, hein? Uma igreja relevante para vocês. Aqui está a liderança. Mas vamos começar definindo um pouquinho o que é relevância. O que na verdade seria uma relevância para essa geração? Vamos ver quem vai começar. Legal, pastor. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Essa foi, acho que uma das principais perguntas que nós fizemos para o grupo de jovens da nossa igreja. Seria primeiro tentar entender o que significa relevância para então passarmos para a etapa de entender como a igreja pode ser relevante. O primeiro ponto levantado, na verdade, quando a gente fez essa pergunta para os jovens, era como a igreja pode ser relevante. Eles entendem que a igreja, na verdade, não pode ser relevante. E por quê? Porque eles entendem que perguntar como a igreja pode ser relevante é muito parecido com perguntar como esse celular pode ser relevante. Esse celular e a igreja, eles têm um potencial de relevância muito grande, mas aquilo que torna relevante é aqueles que fazem parte dela, e não necessariamente a igreja, que seria uma espécie de um objeto. E aí nós mudamos a pergunta. Nós passamos então a perguntar como as pessoas que estão dentro da igreja, e como a gente está falando da liderança, como a liderança da igreja pode ser mais relevante para um jovem. A gente fez um formulário, um questionário online, e nós tivemos 132 respostas de jovens nesse formulário, e a gente perguntava literalmente o que era ser relevante para ele. Dentre algumas opções, tinha opções como conduzir ao batismo, opções como instruir nos caminhos corretos biblicamente, e tinha outras opções que estavam relacionadas muito mais com o ato de cuidar, de dar atenção, de ser amigo, e essas opções, para não dizer que ganharam de 100%, ganharam, vamos dizer, de 98%. Então, para eles, a relevância está muito mais ligada a um ato de cuidado, um ato de você prestar atenção, de você ser amigo, do que necessariamente de você dar um estudo bíblico ou de conduzir um tanque batismal. E é interessante porque a visão deles é que tudo isso acontece não como causa, mas como consequência de um processo de relevância que foi feito anteriormente, né? E esse foi um dos pontos que eles levantaram. Então, a percepção que a gente teve desses 132 jovens é que relevância era um aspecto que estava muito mais ligado com prestar atenção e cuidar do que necessariamente levar um tanque batismal ou instruir nos caminhos da Bíblia. Bom, gente, e aí? O que é que vocês acham disso, né? O que nós temos conversado, o que nós temos ouvido e estamos ouvindo agora, né? Aí está. E agora a gente podia pensar assim, bom, a igreja está na sua luta, na sua marcha, né? Nessa caminhada, os desafios constantes. Temos coisas em que a gente está talvez um pouquinho mais adiantado e alguma coisa que a gente talvez está precisando de conquistar um pouquinho mais. O que vocês gostam de comentar sobre isso, né? Como é que está a igreja nessa marcha aí? O que está indo melhor, o que está precisando de um reforcinho na visão de vocês? Em primeiro lugar, eu quero agradecer por estar aqui. Há 15 anos eu sou adventista, há 14 anos eu tenho cargos na igreja. Meu primeiro cargo foi de diaconisa. E pela primeira vez, depois de 15 anos de adventista, a liderança me chamou para me escutar. Então, muito obrigada pela oportunidade de nos ouvir. Isso é muito importante, esse diálogo é essencial. Por exemplo, eu tive que vir de Chile para ser escutada aqui hoje. E essa reunião poderia ser projetada em outras esferas da igreja. A igreja local poderia reunir os seus jovens, custo zero, para conversar e ouvir os jovens. E eu fiquei muito preocupada porque, antes dessa reunião aqui, eu conversei com os 50 jovens. E 4 líderes formais, investidos em líder jovem, líder master de desbravadores, esse ano não estão mais na igreja. 4 jovens afastados da igreja. Por quê? A resposta, resumidamente, dos 4 foi o seguinte: a igreja não mais me satisfaz. Então, como igreja, precisamos atender às necessidades dos jovens. E quais são as necessidades dos jovens? Estamos aqui para compartilhar com vocês. Ok, Pastor, bora. Depois que
fui convidada, agradeço também o convite. É impressionante como a gente fica honrado, né, de poder falar para vocês. E também é impressionante o fato da gente nunca ter sido perguntado antes, né? Eu não sei, eu digo a gente generalizando, mas da história da minha igreja. E, bom, o Gessé também é aqui da Igreja Central, nosso quintal, né? E tivemos a oportunidade de conversar 2 vezes com grupos de adolescentes, grupos de jovens. Eu conversei com outros grupos também de outros estados. E o que a gente percebe é que tem um gap. A gente tem um conflito intergeracional. É que nem quando a gente troca da Amazônia para o Cerrado, sei lá, para o Pantanal, tem uma faixa de transição que está confusa. A gente não está conseguindo se comunicar direito. E não é porque a gente não sabe utilizar, não é expertise de utilizar as redes sociais. A gente não está conseguindo se comunicar no tete-a-tete. A gente está com dificuldade de encontrar espelhos, de olhar e se reconhecer na nossa liderança. Talvez porque eles não estão nos reconhecendo tão bem. Então, eu vejo que a igreja tem várias iniciativas, e tem iniciativas ótimas, várias histórias de sucesso pelo Brasil todo. Mas, por muitas vezes, a gente acha que sabe o que o jovem quer. Eu até contei uma história para os colegas hoje, de um diretor jovem aqui de Brasília que falou: vou fazer uma campanha para ajudar os necessitados de Brasília. A gente vai recolher agasalhos e entregar sopão. E eles foram lá recolher os agasalhos, entregaram sopão, os jovens animados. Quando chegaram para entregar, as pessoas, os necessitados, falaram: olha, obrigada pelos agasalhos, a gente está muito feliz, mas teria sido melhor se vocês tivessem trazido cobertores. E daí eles falaram: poxa, por que a gente foi perguntar para eles se eles estavam querendo casaco ou cobertor? Então, às vezes, a gente só precisa dessa oportunidade. A gente quer cobertor. Vocês estão oferecendo casacos lindos, vão nos ajudar, mas a gente prefere cobertor. Isso quer dizer diálogo, né? Diálogo. Quer dizer diálogo. E, por falar em diálogo, tem um recadinho de um rapaz que, no sábado passado, participou com a gente de um projeto, que é o DNG, um projeto que visa ajudar os pais a discipular os seus filhos, discipulando as novas gerações, e ele veio para o encontro com um conceito e voltou com outro conceito. Vamos ouvir o que foi que ele falou aí. Bom, boa tarde, meu nome é William, sou de São Paulo, da cidade de Bragança Paulista, tenho 17 anos. Bom, de princípio, quando me convidaram para participar do DNG, eu acreditava que ia ser um negócio meio chato. Por quê? Porque pensava, não, como estou convidando os jovens universitários, estudantes, com certeza vão colocar a gente na parede, vão fazer várias perguntas, querendo saber qual que era o motivo para o que a gente estava errando, qual que era o BO. E imagina, não, vão usar a internet também como o defeito que está acontecendo isso, por causa da internet que está levando a acontecer todos esses fatores. Nós temos perdido uma geração. Mas quando eu cheguei aqui, literalmente quebrei a cara, porque eles não vieram procurar os nossos defeitos, mas sim como que a gente pode, como que eles podem ajudar para ter essa mudança. Eles não queriam saber os nossos erros, mas sim as nossas qualidades e o que nós acha para eles mudarem isso. E uma palavra-chave que o pastor Dum falou foi a palavra-chave de ouvi-los. Que eles normalmente não escutavam a gente, eles queriam tirar suas próprias conclusões para mudar a geração, para melhorar a geração. Mas eu acho que a palavra ouvi-los mais a gente, eles dá chance para nós opinar e para compartilhar a nossa ideia, e juntando as duas, acho que as ideias deles com as nossas ideias, com certeza vai dar a excelência, a perfeição para os novos discípulos e a nova geração. Olha, acho que tem tudo a ver com o que vocês falaram, né? Primeiramente, boa tarde a todos. A gente ia conversar com os jovens e se surpreendeu um pouquinho, porque na nossa cabeça a gente ia chegar para os jovens e a queixa ia ser aquela queixa de sempre que tinha, talvez, na nossa geração, né? Eu queria a bateria na igreja, eu queria a roupa assim, eu queria uma programação desse jeito, talvez até o que a gente acha mais novo, eu queria um aplicativo de celular assim, não tem nada disso. A queixa principal deles é a letra R do nosso CRM, aqui da divisão, é o relacionamento. E eu conversei até com a Moara antes de vir para cá, eu falei: Moara, o que eles estão pedindo está na cabeça da divisão. Eu estava lá no programa no passado, eu ouvi o que eles falaram. Só que ficou na cabeça da divisão e não chegou na igreja.
E a Moara virou para mim, não é possível que a divisão pensa desse jeito. Quando ela ouviu a palestra do pastor Rafael ontem... Eu queria abraçar o pastor Rafael ontem. Falei, não gente, é que ele pensa desse jeito também? A divisão não pensa desse jeito? Só que tem um detalhe. Esse pensamento está aqui. Alguma coisa acontece ao sair para a união, para a associação, para o pastor distrital, para o ancião da igreja, para o líder da igreja de cada departamento, que isso se perde, não chegou lá. E essa é a principal queixa deles. Eu acho, só complementando a informação aqui, os jovens também me apresentaram uma preocupação que vai muito de acordo com o que você falou. Que eles falaram assim, eu estou com medo de você ir lá, eles acharem que eles têm que criar mais um aplicativo para a gente usar. Eles acham que a igreja jovem talvez vai ser uma igreja com mais aplicativo para a gente usar. E, na verdade, o que eles me apresentaram é que eles estão muito mais preocupados sobre a maneira como está sendo já feito aquilo que já tem, né, para criar, de fato, essa relevância. De novo, lembrando que a relevância para eles está muito mais relacionada com o ato de cuidar. Então, a gente já tem muita coisa para cuidar. A gente já tem muitos elementos, já tem muitos programas, muitas atividades que permitem o cuidado. Agora, como que isso está chegando no jovem? Será que ele está percebendo? Eu acho que esse cuidado vai muito também, ele traz uma correlação muito forte, Moara, com a questão de identificação. Porque se você cuida, se você orienta, se você dá atenção, você vai conseguir criar a identificação tanto dele com você, tanto você como líder para o jovem, tanto do jovem quanto você. Só para encerrar, eu costumo falar que eu digo que um dos melhores pastores que talvez eu vou ter durante a minha trajetória de vida, ele na verdade ainda nem é pastor e ele nem chamado tem. Ele está fazendo teologia no IAP e ele nem chamado tem. E, na verdade, por que eu digo que ele talvez vai ser um dos pastores mais influentes da minha vida? Porque antes dele ser pastor, ele foi o meu amigo. Ele é um dos melhores amigos que eu tenho. Eu estudei durante 5 anos com ele no IAN, e a gente era da mesma sala, a gente era da mesma unidade, a gente falava a mesma coisa. Ele está fazendo teologia hoje no IAP, e com certeza ele vai ser o meu pastor. Não porque a igreja disse que ele é o meu pastor, mas porque eu sei que ele cuida de mim. Eu sei que ele se importa comigo, ele está diretamente envolvido comigo numa relação de 1 para 1. Eu não sou um membro para ele de igreja, né? Eu não sou um número de batismo para ele, né? Eu sou um amigo para ele, eu sou alguém que pode confiar. Muito bem. Vou fazer uma pergunta aqui para algum deles que possa responder. A gente vem estudando o discipulado das novas gerações há um tempo e a palavra presença apareceu várias vezes na fala de vocês, da proximidade. A pergunta que eu quero fazer para vocês é: como é que vocês veem o pastor distrital de vocês? Como é que vocês enxergam esse pastor? E aqui é a hora, porque está se falando agora na reformulação do preparo, é um momento muito legal, né, que está se repensando tudo em relação ao ministério, então é um bom momento. Vamos lá. Generalizar é um pouco cruel, mas de forma significativa, infelizmente, os nossos pastores estão super, hiper, mega, power plus afinados com números. Números de batismos, números de lição de escola sabatina, números e números. Estão tratando as pessoas como números, como clientes, e não como pessoas, não como ovelhas, não como amigos. Infelizmente, nós temos essa... Nós nos comportamos como números na igreja e não como pessoas. Mas isso é algo que é progressista. Por exemplo, talvez o administrador pergunte para o pastor distrital: quantos batismos você fez? Quantas lições da escola sabatina você fez? Talvez nunca o pastor administrador perguntou: como foi seu dia? Foi feliz hoje o seu dia? Está feliz no ministério? Então, assim, eu acho que é justamente isso, essa falta de humanidade. Estamos todos nos transformando como clientes, como empresas, e pouca humanidade. Então, acho que precisamos voltar a ser humanos, voltar a ser cristãos. E o método de Jesus, nós, às vezes, aplicamos para as pessoas de fora da igreja e esquecemos de viver isso dentro da igreja. Atender às nossas necessidades dentro da igreja, aplicar o método de Jesus entre nós e, naturalmente, iremos compartilhar isso com os que estão lá fora. Opa! Vamos lá. Vamos lá, isso é um bate-papo, né? Abrindo o coração, Pode abrir o coração? Uma outra coisa que foi muito discutido, e que isso faz muita referência, muita relação para a nova geração, eu acredito que é a palavra chamada autenticidade.
né, o quão autêntico você tem sido no ministério pastoral. E isso leva a um paradigma um pouco delicado da gente se debater, que é autenticidade no ministério pastoral está ligado não a um pastor por profissão, mas um pastor por vocação. E isso foi muito questionado para a gente. Aquilo que eu falei, é uma tendência muito grande da gente não seguir, não achar que o pastor meu é aquele que a igreja fala que é o meu pastor. Mas o pastor para a gente é aquele que é o pastor nosso por vocação e não porque a igreja diz que é o pastor. E isso foi uma coisa muito debatida. Até onde a gente tem lidado disso, do serviço pastoral, como uma profissão, até onde isso tem sido uma vocação, porque a vocação é autêntica, a vocação é aquilo que eu sou e não aquilo que alguém disse para eu ser. Isso foi uma coisa muito debatida e que a gente não sabe até onde isso chega para os pastores distritais, falando de novo dos pastores distritais. Hoje eu estou numa igreja de 1.500 membros, mas eu vim de uma igreja do sul da Bahia, da cidade de Eunápolis, eu congreguei a minha vida inteira numa igreja de 100 membros em Eunápolis. E o quanto isso chega para esse cara? Eu acho que essa é a preocupação. E aí, se você tem líderes que muitas vezes não replicam isso, como isso pode passar para o restante da cultura? É interessante essa questão da replicação, e a pergunta do pastor foi ótima, perguntando sobre o nosso pastor distrital. O pastor distrital só é o último elo de uma cadeia que começa lá em cima. Ele se espelha em toda a organização adventista para exercer a sua função. Ele é um pastor abarrotado que não tem tempo para cuidar de gente, que precisa da gente para cuidar de gente, mas ele faz parte de uma instituição em que os pastores são muito ocupados. E o cara não preciso de falar isso para os senhores. O cara trabalha. E trabalha muito. Do mesmo tempo que talvez um pastor da divisão não tenha tempo para fazer um pastorado sobre outra pessoa, o pastor da igreja também não tem. Isso é da instituição inteira. E aí o membro da igreja está junto, ele também trabalha muito. E também não tem tempo para cuidar de gente. E aí a nossa principal premissa, que saiu aqui bonita em cima, cuidar de gente, acaba inteira. Sabe, toda vez que eles falavam, e a gente conversou exaustivamente sobre isso, o público dos nossos líderes reagia parecendo que estava levando uma chibatada. Né? Dói ouvir isso. Mas esses questionamentos eles servem para nos construir. A gente tem um problema no topo da pirâmide e na base. Como resolver? Temos que ser um agente, um vírus do bem. Vocês são a liderança. É mais fácil espalhar esse vírus do bem por vocês. E daí, a sensação que a gente ouviu e a gente captou dos jovens, e eu falo isso com todo amor no coração, porque amo essa instituição, é de que os nossos pastores estão sobrecarregados. Não só os nossos pastores distritais, mas vocês. Vocês nos visitam, fazem aquela palestra mega show, mas não interagem com a gente. Eu queria um pastor que dormisse na minha casa, igual o testemunho que contaram aqui. Só que vocês estão cansados demais, vocês têm que ir para o hotel, não é? Eu estudei em colégio interno, estudei em IAP. E estudei com um monte de filho de obreiro de vocês. E a gente enxerga a realidade. Dói ouvir, por isso que a gente faz... Porque dói. Mas em algum momento, essa mudança tem que começar, nem que seja no nosso coração, na reflexão. E esse momento já passou, o momento é agora. A gente enxerga que algumas coisas roubam todas as nossas forças e não permitem o que a gente faça, o que a gente precisa de fazer. Seja uma mega programação, seja o excesso de trabalho para a instituição, que a instituição não é errado, mas a gente acabar com as nossas forças pela instituição e esquecer de cuidar do nosso próximo, isso é errado. Cuidar do nosso próximo, eu quero dizer, pastorear minha ovelha, meu próximo, quem está do meu lado. E a boca fala do que o coração está cheio. A gente prega discipulado. Quantos discípulos, né, a gente está fazendo? Bom, gente, isso aqui é um papo aberto, né? É um papo aberto. E eu acho que o que vocês estão dizendo aqui, nós temos debatido aqui também, né? Temos debatido isso aqui. E eu queria agora que você nos ajudasse no seguinte sentido. Se vocês fossem um líder que está sentado dentro dessas cadeiras e participasse desse pequeno debate aqui, ouvindo alguma coisa que vocês já falaram, e vocês saíssem daqui, qual a primeira coisa que vocês fariam na pele desses líderes aí? Vamos lá, começar por onde? Na sua visão.
Começar por onde, né? Estamos aqui sentados, todo mundo ouvindo e tal. A gente sofre tudo isso junto, a gente está sempre falando sobre isso, mas tudo bem. Você vai sair daqui agora, e aí? Por onde você começaria esse negócio? Será que vocês têm condição de falar alguma coisa? Vamos lá. Talvez eu começaria sentando com um grupo de jovens que está na minha tutela, ali abaixo de mim, e escutando, vendo o que eles querem. O que a gente quer para eles provavelmente não seja a mesma coisa que eles querem, sem negociar princípios. Não é isso que a gente está falando. Ouvir. E aí planejar em cima do que a gente está ouvindo, porque a igreja quer ser relevante para o jovem, mas às vezes o que a gente está fazendo é para o mesmo adulto, é o que a gente fez, é a fórmula de sucesso que deu certo aí desde a década de 70, que a gente está só repetindo e agora está deixando de ser um sucesso. Tá virando fracasso. Virando fracasso. Bom, quando você fala reunir um grupo de jovens que está sob a sua tutela, você usa essa expressão, você crê que isso seria só no nível da igreja local ou seria, por exemplo, nós temos toda uma estrutura, nós temos uma divisão, temos as uniões, temos as associações e temos os pastores. E todos os grupos têm alguém sobre a sua tutela, ou seja, o seu colega de departamento ou a sua equipe de departamentais. Você acha que se aplicaria isso a Perfeito. toda essa corrente ou somente lá no jovem, na igreja local? Qual é a sua percepção? Com certeza a todos, pastor, porque a gente não tem uma fórmula de sucesso para todos os níveis. Isso tem que ser individualizado. O que dá certo aqui na igreja central não vai dar certo aqui do lado, em Samambaia, uma igreja um pouquinho menor. O que dá certo para mim lá no sul não deu certo, o que deu super bem lá no sul talvez não dê aqui. A gente precisa de cuidado individualizado com cada setor. Okay. Muito bem, vamos lá. Eu acho legal, antes de comentar, o que eu faria é que a gente lá na Hyundai, a gente acaba cuidando de uma divisão que avalia novos negócios. E a gente chega, e geralmente são negócios que a gente chama de startups, que tem potencial de inovação alto. E a gente vê que a tendência muito grande de cada uma dessas empresas é se preocupar em criar uma experiência que seja única. Uma experiência que não seja de um robô enviando coisa, mas uma experiência sempre pessoal. Sempre pessoal, sempre do que a gente está falando de discipulado, né? Ele comentou só uma coisa que eu achei interessante, que é que quando a gente foi perguntar para os jovens, eles não falam que eles querem mudar dogmas, que eles querem mudar princípios, eles não querem. Eles só querem que aquele princípio possa ser ensinado para ele de uma maneira pessoal e não por um folheto, e não por um e-mail marketing que chegou automático, que chega para 1000 jovens de uma vez, né? E isso faz diferença. Agora, se eu fosse o jovem, ou se eu fosse um dos líderes eu sou jovem, se eu fosse um dos líderes da nossa igreja, eu acho que eu faria talvez o processo mais viral e simples de todo. Eu faria o discipulado com um jovem. Porque eu acredito que o discipulado, todo o processo de discipulado é viral. E toda pessoa que é discípulo, que recebe essa experiência um a um, ela não consegue ficar sem replicar. É uma experiência viral. É uma experiência que contagia, que não tem como parar em si só. E eu iria um passo mais a fundo. Antes de fazer uma experiência de discipulado, que é sempre autêntica, é importante. Uma experiência de discipulado sempre é autêntica, né? É impressionante que muitas vezes, talvez uma experiência de um curso batismal não seja autêntica, mas a de discipulado ela é autêntica porque ela é profunda. E eu faria isso no nível mais baixo, que eu procuraria, antes de ser discípulo, eu tentar me aproximar de uma vida muito mais pessoal dele do que de uma vida pastoral. Tiraria a máscara de pastor e eu sou o teu amigo. Eu sou o cara que vai conversar com você, que vai falar de forma 100% autêntica e genuína como nós somos. Então, essa seria a atitude que eu tomaria. Eu acho que seria a mais simples e uma das mais eficientes que eu poderia tomar. Eu vou discipular um jovem, porque o discipulado é viral. E se eu discipulo ele vai querer fazer com os outros. Eu queria novamente falar como eu falei na fala dele. E nós que estamos mais longe do jovem, pegaríamos uma pessoa também para discipular, onde a gente está, como que seria? Né? Eu acho que não precisa, muitas vezes, vocês não precisam necessariamente discipular um jovem de uma igreja local, mas vocês estão cercados de pessoas talvez mais novas, mais inexperientes que você, os colegas de trabalho, que precisam passar por um processo similar, e isso é como uma igreja de gente cuidando de gente, é o que a gente precisa, a gente só precisa disso. Okay. Imagino a carga que tem sobre os ombros de vocês, porque a gente foi convidado só para dar nossa opinião aqui, eu quase não dormia. Mas é bem isso na linha, é sério. O Espírito Santo incomodando o coração. Mas é bem na linha do que o Patrick, o Gessé e todo mundo já falou aqui. A gente precisa de relacionamento. Hoje, se eu virasse a líder da igreja hoje, eu ia dar tempo para os meus líderes. Tempo para eles se cuidarem. Eu tenho uma experiência até que eu compartilhei com os amigos hoje, nem sei. Mas, bom, vou compartilhar com vocês. Muitos dos nossos pastores
dos nossos obreiros, das pessoas que estão na liderança da nossa igreja, não se sentem à vontade de compartilhar as suas dores com o colega do lado, porque ele tem vergonha, porque eu vou usar uma palavra que alguns usaram para falar comigo. Ele tem medo de não progredir na carreira. Então, se ele tem depressão ou se ele tem algum problema familiar, ele se sente estigmatizado. E isso é muito triste. Corta meu coração quando eu escuto isso dos meus colegas. Porque é aqui que a gente deveria estar sem máscara e estar sendo ajudado um pelo outro, sem julgamento. Então, talvez essa métrica, em algum lugar, ela está errada. A pessoa acha que, quando ela pastoreia aqui o seu membro, ela está fazendo um bom trabalho, mas esse trabalho não é reconhecido. Eu não estou falando que vocês não reconhecem, vocês tentam reconhecer. Mas, em alguma forma, em algum lugar, que eu não sei qual é, essa métrica está perdida. E aquele que pensa em grandes eventos, grandes promoções, ele é notado. Então, isso vai sendo multiplicado. Olha, aquele foi notado. E daí eu vou fazer igual. E essa é a sensação que a gente tem. Que a gente, eu digo, isso eu ouvi dos jovens que eu conversei. E não é legal ter essa imagem, né? Então, eu mudaria isso. Gente, a métrica não é essa, não é quantos vocês batizam, relaxa. Vamos viver com os membros da igreja de vocês. Vamos influenciar eles. E isso é mais legal do que vocês me falarem que bateram a meta, tudo bem? E daí eles iam ficar mais calmos, talvez. Não sei. Bom, gente, tá aí, vamos Eu acho continuar. que é menos carreira pastoral e talvez mais ministério pastoral na essência do que foi falado. Exatamente. Isso foi muito discutido. Eu estou falando porque me falaram, tá? Um amigo do amigo Um meu. amigo não do amigo sou eu. meu, que Eu ninguém não não tô falando conhece, nada, lá da entendeu? outra divisão. Falaram pra eu falar aqui. Eita, E esse medo não é legal, né? A gente não precisava estar fazendo essa piada. A crítica, ela é construtiva. Ela é para o jovem hoje, a geração YZ. A gente é da geração que vê alguns problemas, algumas incoerências, e a gente permanece aqui fazendo bom combate. A próxima geração, ela não vai mandar uma cartinha para vocês, ela vai postar um vídeo no YouTube e lavar essa roupa suja lá fora. Por isso que a gente tem que melhorar a nossa comunicação. Então, esse diálogo aqui é essencial, por isso, muito obrigada pelo convite. Os jovens da nossa igreja estavam querendo gritar, o Open quase não acabava, o JA que a gente fez para debater. A gente falou, gente, sério, a gente precisa acabar. A gente nem sabia que eles queriam tanto ser ouvidos. E só esse gesto de ouvir, se vocês voltarem para as uniões, associações, igrejas de vocês e ouvir a galera, eu acho que isso já é um vírus do bem que vocês vão espalhar pelo Brasil. Está aí a mensagem, né, para a nossa reflexão. Vlad, o que você faria? Então, não, em primeiro lugar, assim, é algo tão simples que parece até bobo falar, mas a gente esquece o simples. Eu amaria mais. De verdade, porque o amor nos leva a conversar com as pessoas, o amor nos leva a escutar as pessoas, a sonhar junto e a crescer mais. E o amor nos torna produtivos. As pessoas mais amadas, as equipes mais amadas, são as equipes mais produtivas. Eu falo isso por experiência própria. Esse ano, no projeto missionário, nós estamos divididos em 2 equipes. Uma equipe liderada por um grupo e outra equipe liderada por outro grupo. E entre nós nos sorrimos dizendo que tal equipe é a equipe mais amada. E realmente é a equipe mais amada. Mas o que faz aquelas pessoas se sentirem mais amadas? Porque o pastor sabe o nome de cada um da equipe. O pastor da outra equipe diz, oi, linda, porque não sabe o nome da gente. Isso é muito triste. Não é um elogio, não é um elogio. Não é um elogio, é uma falta. Apesar que é verdade. Então, mas assim, amem mais e se relacionem. Saiba o nome dos seus liderados. Informe o número do teu telefone. Alguma emergência, ligue para mim. Só essa segurança já nos faz felizes, nos faz mais produtivos. E, de verdade, a equipe mais amada é a equipe mais produtiva porque fazem por amor, sonham junto e querem o bem junto. E quem ama o seu líder vai dar o melhor, o máximo, para que as coisas progridam. Então, amem cada um dos seus liderados, amem os jovens, e os jovens dão tudo para a igreja, para Jesus. E amem os pastores e, naturalmente, os frutos virão. As lições das escolas sabatinas vão ser assinadas. Os batismos... E estudadas, né? Estudadas. Não adianta fazer assinadas. Os batismos serão naturalmente, porque o amor gera amor e atrai pessoas. As pessoas querem ser amadas. E lá fora, algo que Jesus falou, que é
irão nos conhecer não pelo número de batismo que temos, irão conhecer a Igreja Adventista não pela TV Novo Tempo, mas pelo amor que tem aqui nessa família. E eu sei que nós podemos ter amor, porque Jesus é amor, e possamos compartilhar amor, viver o amor em pequenas coisas e gerar grandes proveitos. Uma coisa assim, só para deixar registrado. Me encanta, de verdade, me encanta ver os comentários do Reavivados por Sua Palavra no Twitter. Amo, aprendo demais com vocês. Mas acrescente mais 5 minutos online e manda uma mensagem para alguém direcionada, tipo, João, orei por você hoje. Vai tornar o dia dele feliz e ele vai gerar a felicidade de proclamar outros amores para outras pessoas. Pastor Moisés talvez não saiba, mas um dia o Senhor me fez muito feliz porque perguntou, Flávio, como você está? Então, são coisas pequenas que fazem o dia de uma pessoa tornar feliz. Então, compartilhe felicidade, façam pessoas felizes e verão frutos naturalmente. Pastor. Vamos lá, quem ainda não pôs a sua proposta? Quem está votando? Você? Vamos lá. Hã? Ele já falou? Então você, vamos lá. O que você faria depois desse papo, se você estivesse ali daquele lado de lá do auditório? Sí, es una buena pregunta. Ustedes tienen una gran responsabilidad. También comentábamos ayer, cuando nos reunimos y nos conocimos, porque no nos conocíamos en persona todos, yo nací en la iglesia desde los 3 años más o menos, tengo 28. Y yo me emocioné cuando les conté que yo hace 6, 7 años yo conocí a Dios, a Jesús. Y yo sé que la iglesia tiene una estructura, tiene un orden que es bueno, que debe ser así, que el Señor también dirige eso. Pero ¿cuántas veces la forma pasa a ser más relevante que las personas que estamos en la iglesia? Yo no sé, realmente mi mente no puede decidir qué haría así puntualmente. Tal vez si fuera un líder me empezaría a preocupar de mi compañero de trabajo. Ustedes aquí, me imagino, están todos los días de la semana juntos y uno se siente a veces estresado, cansado y no puedo estar siempre riéndome. Soy ser humano, tengo problemas, hay cosas que me duelen y necesito hablarlo con alguien. Creo que partiría por ahí. Y también, ya con los jóvenes, no sé, generando alguna instancia donde ellos puedan tener un encuentro con el Señor. Muchas veces, y dentro de los comentarios que también me llegaron, se preocupa, sé que a lo mejor no es un fin que tiene la iglesia, pero se cae en eso, en entretener a los jóvenes. Y no debería ser así. Nuestros encuentros, nuestros proyectos y actividades deberían ser enfocados en que nosotros como jóvenes tengamos una experiencia y digamos, yo aquí conocí al Señor, yo aquí me encontré con Él y yo ahora voy a replicar esto que este pastor que está aquí me transmitió, que este líder que está aquí me transmitió, yo ahora quiero porque lo creo, lo voy a transmitir con mi amigo, con mi amiga, con los jóvenes de mi iglesia. Gente, uma perguntinha, foi válido esse bate-papo? Foi válido? Eu acho que eles colocaram que estava no coração deles, né? Vocês vejam que é o amor pelo próximo, é o cuidado real pelo outro, né? É gente cuidando de gente, aquilo que a gente tem falado. Eu acho que é um desafio para a gente partir cada vez mais para a prática, até de uma visão que a gente já tem discutido. Eu creio que o que mais a gente necessita agora é viver de tal maneira que isso possa acontecer em toda a estrutura e que possa ser sentido em todas as partes. A gente já tem em algum lugar ou outro acontecendo, mas o que a gente quer é multiplicar. O objetivo aqui era despertar e multiplicar as boas iniciativas, aquilo de bom que já está acontecendo. Eu acho que está aí a expressão do grupo, tá certo? De ouvir o que vocês falaram, de coração, e realmente eu entendo que há uma acolhida disso aí para a nossa reflexão. E vamos concluindo agora, Moara, as últimas palavras, o apelo, como que vai ser para a gente orar e concluir esse momento aqui. Nossa. Vou levantar? Não sei. Aqui embaixo? Aqui embaixo. Bom, antes de começar, tem um probleminha, né? Mulher, advogada, filha de político, professora, e eu sou a criana igual a moça que foi batizada ontem. Então, eu falo muito, mas vou falar pouco. Que bom. Que bom que o senhor se levantou e falou, porque a gente estava comentando aqui que ele falou muita coisa que a gente queria falar.
e não deu tempo. O pastor Helder ouviu muito da gente. Se vocês quiserem ouvir mais, escutem dos jovens de vocês. A igreja hoje, a igreja contemporânea, ela é acusada de adorar um Deus que não responde mais os problemas do presente. Ela é acusada pelo mundo, a gente viu aqui no vídeo. E uma acusação só se faz com provas. Nós somos a prova, infelizmente. É para nós que eles apontam. O seu Deus não resolve os problemas do presente. A gente tem que resolver esses problemas hoje. A gente que atualiza a religião. A gente que aplica ela no dia a dia. Esse é o desafio que eu tenho na minha igreja, esse é o desafio que vocês têm como liderança. E é um desafio difícil. Todo desafio é complicado. Essa mudança de paradigma, essa mudança de visão, muitas vezes é desconfortável. No tempo da minha avó, as mudanças eram bem lentas. Bem lentas. Às vezes, um estilo de roupa durava, sei lá, 3 anos? Não, mais, não sei. Mas, no tempo da minha avó, mais um estilo. Hoje, todo ano muda. Então, no tempo da minha avó, a igreja tinha mais tempo de pensar, refletir e se atualizar. Hoje, as mudanças são diárias. A diversidade é global. As pessoas se comunicam aqui em Brasília, lá no Acre, lá no Japão, em tempo real. Tudo influencia todo mundo. Como a gente se insere nisso, sem negociar os nossos princípios? Porque, ao contrário do que muita gente na nossa igreja acha quando nos rotulam, eles querem negociar princípios. Não, a gente não quer negociar princípio. A gente quer que o princípio cada vez fique mais sólido. Mas a gente quer que a nossa religião cada vez fique mais real. Mais real. Que a gente não tenha um conjunto de normas que a gente não sabe aplicar no nosso dia a dia, que foi pensado e aplicado há 60, 70 anos atrás. E esse processo ele é dolorido e, às vezes, demora. Mas a história vai dizer quem começou isso. Quando Lutero foi lá e pregou as 95 teses, ele foi chamado de revoltado. Ele estava indo contra o sistema, contra o status quo. Mas a história disse que ele foi um visionário. E é isso que vocês estão fazendo hoje. Vocês estão olhando para o futuro. Parabéns por isso. E essa mudança ela tem que começar. A oportunidade está aqui, está agora. Eu não acredito que Deus chamou cada um de nós e cada um de vocês hoje aqui sem um propósito. E o propósito é esse. Talvez levantar da onde a gente está acostumado a sentar e enxergar por outro ângulo. Só para terminar, eu nem sei. Nossa, vermelho ali piscando. A minha mãe, esses dias, estava conversando comigo e falou, filha, eu achava que o meu pai era tão desatualizado, ele não conhecia os cantores que eu conhecia. E daí eu falei, mamãe, a senhora conhece Thiago York? Conhecem Thiago York? 1, 2, 3, 4. Thiago York, poucos. Daí o pastor Rafael falou que a gente tem que saber a cultura onde a gente está inserida. E daí ela falou, não conheço. Daí eu falei, pois é, você se tornou igual ao seu pai. Não está conseguindo mais dialogar comigo. Eu conheço Thiago York. Ela tinha 2 opções. Falar, tudo bem, não conheço, fiquei igual ao meu pai. Ou, me mostra aqui um vídeo de Thiago York uma hora. A gente não está querendo que vocês gostem de Thiago York, falando de metáfora, uma metáfora. Só que vocês vejam o vídeo, entendam o nosso ponto de vista, a nossa perspectiva. Algumas coisas não mudam. Não eram os mesmos princípios no tempo de Jesus, antes dele, vão continuar sendo para sempre. Outras mudam, outras formas se atualizam. E a gente acaba caindo no fracasso do sucesso. A gente encontra uma fórmula que funciona bem, repete ela, repete ela, repete ela, até que ela fracassa. A gente tem que cada vez mais pensar em formas diferentes. E se vocês se escutarem, porque às vezes a gente tem problema na comunicação entre a gente, estão cheios de ideias aqui entre vocês, e vocês não conseguem se escutar. Se vocês se escutarem e escutarem as pessoas que estão lá na ponta, incentivarem os seus líderes a escutarem essas pessoas, essa atualização vai ser menos dolorida, mais fácil e mais tangível. Esse é o desafio que a gente deixa para vocês.
E eu espero que o Espírito Santo, e eu tenho certeza que ele está aqui hoje, conduza esse processo. E que vocês e que a gente, na nossa igreja, porque a gente também precisa participar dessa mudança, possamos ser vírus do bem, aqueles vírus bem potentes, né, Gessé, que entende de vírus. Que contamine todo mundo mesmo. E que Jesus possa voltar logo. Não nas futuras gerações, porque eu quero que ele volte agora, na minha geração. Somos uma geração. Não precisa ter essa barreira, esse muro entre a gente. Então, é isso. Amém? Muito obrigado, Moara. Muito obrigado a todos vocês.